Todo mundo aí abre comigo, Mateus capítulo 8, do 1 ao 4 que a gente vai ler. Hoje a gente vai falar assim, toca na ferida, mas cura. Eu tava conversando com o pastor André essa semana, e a gente trocando ideias sobre, eu falando de vocês que tinha machucado lá, que tinha se esfolado, a Vandinha quebrou o dedo, uma outra, a prima de uma das obreiras, eu acho que é Thaís, ela arrancou o joelho do lugar lá. Eu falando, pastor, você tinha que ver o tanto de menino se machucando lá, se arrebentando todo. Na minha época a gente brincava e eu tenho a sensação de que a gente é mais resistente que os meninos. Porque eu não machucava esse tanto não. E olha que eu fazia uns negócios muito mais loucos. Tipo de subir no telhado do prédio, ficar na beiradinha assim. Mano, invadir casa dos outros. Mano, eu fazia uns negócios muito doidos e não machucava esse tanto. E sempre, e eu acredito que não é só comigo, senão eu desconcentro, eu vou até pôr o óculos. Ah, Fernando, por que você põe um óculos? Porque eu acho até exagero da parte de Deus, mas eu não vou reclamar com ele. Fez esse espetáculo da natureza aqui, e aí ainda botou olho claro, aí eu boto o óculos para vocês não ficar com inveja. Tá? Mas uma parada que eu reparei, e eu costumo reparar, é que já teve algum amigo que se acabou de machucar, aquele amigo curioso, vai lá enfiar o dedo no machucado e fala assim, nossa, deixa eu ver o que aconteceu. E a vontade é de virar ele do avesso. Vocês têm algum amigo assim, curioso? Você quebra o braço, vira o braço do avesso assim, ele, não, deixa eu ver. Eu falei, moço, meu braço tá caindo aqui, você quer ver? Quando eu era mais novo, eu devia ter uns 16, 17 anos de idade, eu estava andando de skate com uns amigos meus, e aí eu estava parado assim, parado. Aí eu caí no chão, fui apoiar, quebrei o pulso do lado esquerdo. Aí eu olhei, sentado no chão, olhei pro meu pulso, falei, nossa, quebrou. E meus amigos que estavam em volta assim, já veio tudo, meu braço do nada inchou, ficou da grossura dessa blusa de frio aqui. Aí parou um carro do nada, tinha 2 pessoas dentro do carro, falou assim, você machucou? Eu falei, machuquei, entra aí, eu te levo em casa. Eu falei, agora lascou. E se você for me sequestrar, eu vou correr com o braço todo balangando assim, o braço quebrado, não vai ter como. Eu falei, se eu for sequestrado, eu vou levar alguém comigo. Aí eu chamei um amigo meu para ir comigo, eu não vou me lascar sozinho. Aí ele foi, a gente desceu até lá na minha casa, o carro realmente não ia me sequestrar, ou ia e... não sei, né? Ficou intimidado com meu amigo. E aí, eu liguei para o meu pai e para minha mãe, que eles estavam aqui na igreja. Eu falei, olha, pode ficar tranquilo, fica em paz, porque eu estou em casa, já resolvi tudo, mas eu preciso que vocês venham para casa agora. Por quê, Fernando? O que aconteceu? Não, mãe, pode ficar tranquila. Eu estou bem, estou tranquilo, mas é porque meu braço gigante, torto, é porque eu acho que eu quebrei o braço. Nossa, Fernanda, dá trabalho demais. Eu falei, acontece, né? Aí me levou no hospital, no primeiro hospital que levou, o médico tirou um raio-x e falou, olha, a gente vai ter que voltar seu braço para o lugar, mas hoje não tem anestesista e vai ter que ser só amanhã. Aí foi e botou uma tala no meu braço, eu fiquei assim, né? Cheguei para a enfermeira e falei, moça, eu posso te perguntar um negócio? Ela, quê? Você não fica com trauma, não? Ela, por quê? Vai ver toda hora alguém chegando quebrado aqui, você não acha ruim, não? Não, estou acostumada. Eu falei, tá, né? No outro dia, eu fui em outro médico, ele olhou o raio-x e falou, não tem nada que voltar seu braço para o lugar, não. É só botar um gesso e imobilizar ele assim, que ele vai colar certinho. Eu falei, cara... olha que sofrimento que eu ia ter passado com outro médico. O cara nem olhou meu raio-x direito e já queria sair puxando meu braço para voltar um trem para o lugar. Ia fazer era piorar a situação. E é basicamente sobre isso que eu quero falar com vocês, sobre as pessoas que tocam nas nossas feridas. Algumas geram um estrago maior e outras pessoas geram cura. Eu trouxe esse exemplo aqui do meu braço, porque nesse dia realmente uma pessoa estava preparada para poder mexer no meu braço. Ela olhou e falou, não, seu braço está tudo bem, a gente só precisa colocar um gesso.
E quantas vezes na nossa vida algumas pessoas vêm tocar na ferida, a gente se machuca com alguma situação, com alguma coisa que alguém falou pra gente, ou alguém fez com a gente, e outra pessoa vem querer botar o dedo onde não deveria botar, vem querer interferir onde não deveria, e a gente acaba se machucando. Quem aqui já viveu alguma coisa assim? Eu já vivi demais da conta. Outra situação que já aconteceu comigo, e essa eu acho que é inédita, eu nunca contei aqui no rádio. Eu sou meio custoso, uma vez eu fiz uma viagem de moto, aí voltando para Goiânia, eu nem estava em Goiânia, voltando para Goiânia eu caí, eu estava um pouquinho rápido, eu caí e quando eu cheguei no hospital em Goiânia, deu o maior rolê, o Pedro foi buscar minha moto, eu liguei e falei, Pedro, aconteceu um negócio aqui, velho, eu preciso que você venha buscar minha moto. Aí ele foi lá, buscou minha moto, aí eu liguei pro meu pai, falei, pai, pode ficar tranquilo, já resolvi tudo, tô de boa, foi só um raladinho. E eu, mano, as mãos tudo estouradas, o joelho todo ralado, todo arrebentado. A moto, meu Deus do céu. Aí eu liguei, não, é porque eu sofri um acidente de moto, mas eu tô bem, tô tranquilo. E aí liguei pro pastor Ralph na época, falei, pastor, me leva no hospital porque eu tô ralado, eu caí de moto. E aí eu fui pro hospital com ele. No outro dia eu descobri que eu tinha que fazer raspagem. Aí eu entrei, né, todo encolhidinho, porque a hora que você rala, o machucado ele começa a dar uma encolhida assim, né, porque começa a criar casquinha. Aí eu entrei todo tortinho assim, dentro do hospital lá. Aí a moça olhou pra mim e falou, onde tá machucado? Eu falei, nos braços, tal, mostrei os lugares, tudo. Ela tira a camisa. Aí foi, tirei a camisa. Aí ela viu que aqui na lateral aqui tava ralado também. Ela tira o short. Aí eu já comecei a ficar com vergonha. Eu falei, tá. Aí tirei o short. Ela viu que tava muito ralado aqui do lado, ela tira a cueca. Aí eu, ai moça. Ela, não precisa ficar com vergonha não. Eu falei, moça, mas não dá. Ela, eu vou te dar uma toalha. Aí ela pegou a toalha, foi chegando a toalha pra perto de mim assim, ó. Foi chegando. Aí eu falei assim, não, moça, calma. Ela, menina, deixa de ser fresca, eu tô acostumada a ver essas coisas. Aí eu falei assim, você tá acostumada a ver, mas não tô acostumada a mostrar, não. Aí ela, menina, você é fresca demais. Ela me deu a toalha lá, e tinha 3 enfermeiras dentro do negócio lá. As 2 que estavam lá já emburraram a cara pra mim e essa ficou brigando. Aí ela veio, eu enrolei na toalha assim. Aí tinha uma maca que era para poder fazer a raspagem, e era uma maca toda de ferro, e como se fosse uma cruz, você ficava com os braços abertos assim. Ela, agora você vai lá, e eu tava enrolado na toalha, né? Tortinho, enrolado na toalha. Aí agora você senta lá. Aí eu fui desenrolar, eu fui sentar com a toalha enrolada assim, eu não queria que ela me visse pelado. Não, você não pode sentar em cima da toalha não. Eu falei, moça, eu vou ter que colocar minha bunda nesse ferro frio aqui. Nossa, menina, você é fresca demais. Aí eu falei, moça, senta logo. Aí, esse bicho velho, devia ter uns 22 anos já. Aí eu sentei lá, ela, agora deita. Aí eu deitei. Ela falou, olha, é o seguinte, a gente vai dar uma injeção em você, vamos colocar uma máscara para você dormir, e aí a gente vai poder trabalhar em você. Eu, tá bom. A hora que ela enfiou a mão na gaveta, ela puxou uma agulha, parecia que ela ia puxando assim, uma espada, e não parava de sair agulha de dentro da gaveta, não. Ela veio com uma agulha desse tamanho assim, ó, já veio para enfiar no meu braço. Eu falei assim, não moça, calma. Nossa menino, credo, você é muito fresco. As mulheres que vêm aqui não dá esse trabalho todo, não. Aí eu falei, não, vamos com calma. Aí eu virei o rosto pro outro lado, ela enfiou o trem no meu braço, pegou uma máscarazinha com vapor lá e veio, enfiou na minha cara e falou assim, ó, você vai contar até 10. Quando eu tava no 5, eu já falei assim, moça, eu tô sentindo a minha cabeça formigando. E aí eu já não lembro de nada. Eu sei que eu acordei numa outra sala com um monte de maca e um monte de corpo em cima das macas assim, e os barulhinhos das máquinas. Pip, pip, pip. E eu não sei porquê. Calma que vocês vão entender por que eu estou contando essa história. Mas eu não sei porquê eu acordei rindo muito. E querendo levantar, e rindo, e falando igual bêbado. E já veio, juntou a enfermeira para me segurar. Moço, você não pode levantar não, fica quieto, moço.
Aí eu, moço, fica quieto. O que você quer? Aí eu parei assim. Falei, moça, ela, o que foi? Deixa eu perguntar um negócio. Ela pergunta. Aí eu virei pra ela e disse assim, você não me viu pelado não, né? Aí, ela, não, fica quieto, menino, ninguém te viu pelado não. E só um quadradinho, eles dobraram a toalha, porque, gente, não tem jeito, né? Pra poder fazer a raspagem, eu tava com a cintura aqui ralada, os braços ralados, as pernas raladas, tive que ficar nu, peladão lá. E aí ela veio, fez a raspagem e colocou só um quadradinho de toalha assim em cima de mim, tampando. Aí eu fiquei com vergonha, depois de umas meia hora, o efeito da anestesia foi passando e eu fui melhorando, fui voltando ao normal, deixando de ficar bêbado. E lá fora, uma senhora, eu andando torta, ainda todo enfaixado, uma senhora virou pra mim e falou assim, moço, o quê? Você tá bem? Aí eu olhei pra mim assim, todo ferrado, todo ralado. Aí eu olhei pra mim, olhei pra ela, uai, por quê? Não, é porque lá dentro você tava dando um trabalho, né? Aí eu falei, não, moço, eu tô bem. Por que eu tô contando mais essa parada? Porque apesar de ter sido um tanto constrangedor, e eu espero nunca mais ver essas enfermeiras na vida, mas as pessoas que estavam no rolê de moto comigo, apesar deles terem a intenção de me ajudar, mas o cuidado que eu precisava, eles não podiam dar. Quem é que podia dar esse cuidado para mim? A enfermeira que eu passei vergonha lá com ela. A única pessoa que conseguia fazer um procedimento certo, na hora certa, com o equipamento certo, era a enfermeira. É constrangedor? É. Foi dolorido? Com certeza, mas graças a Deus eu estava dormindo. Porque o esquema da raspagem é vir arrancar a sujeira de dentro dos machucados. Gente, eu estava muito ralado. Nossa, a minha mão, a enfermeira deixou a pontinha do dedo, só a pontinha do dedo, assim, ó. Ela falou assim, não, eu vou deixar a pontinha do dedo sem enfaixar, para você poder mexer o celular. Aí eu falei, então tá, né? Aí eu fiquei um mês, torto, olhando pro teto e clicando assim. E depois fui para casa do Ander, ele ainda teve que dar banho em mim. Cadê o Ander? Situação constrangedora. Mas aí, gente, tem coisa na nossa vida que não adianta a gente dar liberdade, dar oportunidade para outras pessoas, que elas não vão conseguir. Ah, mas fulano de tal é minha amiga demais, é meu amigo demais da conta, e eu confio, beleza, a gente pode confiar em algumas pessoas, e tem pessoas que realmente estão com a melhor das intenções na vida, mas não têm capacidade de curar as nossas feridas. Tem gente que não tem essa capacidade. Não é porque a pessoa é ruim, não é porque a pessoa quer o seu mal, mas é porque ela não foi instruída, ela não estudou para isso. Tem alguém que quer se formar em psicologia? Uma? Mas ninguém? Eu sou formado em psicologia. Tem alguém... Eu sei que não parece. Mas tem alguém aqui que quer fazer medicina? Nossa! Vocês vão ter que cuidar de uns pacientes parecidos comigo. Estão preparados? Vai chegar um povo ralado lá. E vocês vão ter capacidade para poder cuidar dessas pessoas porque vocês estudaram. E é aqui que eu quero entrar com vocês, porque muitas das vezes só Jesus vai ter essa capacidade de poder cuidar algumas feridas nossas. E no decorrer da mensagem aqui eu quero contar algumas coisas que eu já vivi, para ficar mais fácil a gente poder entender. Mas o problema não é a gente contar para as pessoas sobre as nossas feridas. O problema é que na hora do desespero a gente sai expondo as nossas feridas, o nosso machucado para todo mundo. A gente sai gritando, dando maior escândalo, deixando qualquer pessoa botar a mão na ferida da gente. A gente machucou e... qualquer um que a gente vê na frente, machuquei, porque o ser humano tem essa carência. E depois, quando eu comecei a estudar psicologia, eu comecei a reparar que o ser humano, ele tem prazer na dor. Por mais estranho, mais esquisito que seja, mas olha para a sua própria vida. Quando você machuca,
quando você se é machucado na pele ou se é alguma coisa emocional, você já reparou, repara em você, a vontade que você tem de contar para alguém, essa pessoa, qualquer pessoa, e essa pessoa chegar em você e suprir a carência de atenção que você tem? O ser humano é assim, a gente tem vontade, só que o problema é que a gente quer expor essa carência, a gente quer expor essa dor nossa para todo mundo. E é o que eu falei, nem todo mundo vai ter condição de resolver. E tem irmãos que vão curar a gente, tipo, do médico, ou sei lá, de um pastor, de algum obreiro que vai poder escutar vocês. Tem irmãos que vão curar? Tem um monte de gente que vai trazer cura, vai trazer um alívio pra gente. Essa semana mesmo, uma moça me mandou mensagem, e aí eu perguntei pra ela, tá, mas como que você descobriu minhas contas na internet? Não, é porque eu assisti um vídeo no YouTube, você pregando sobre feridas que curam, e aí ela começou a contar uns negócios lá que ela tinha passado. Eu falei, caramba, velho. E é tenso, assim, pra ela, é uma situação bem, bem complicada. E eu tenho, para o que ela me contou, eu tenho capacidade de poder aconselhar, de poder ajudar, mas e se ela expõe a realidade dela para alguém que não tem nada a ver? Para alguém que vai, sei lá, na verdade, atrapalhar a vida dela? Assim, alguém tá com raiva de algo da igreja, discorda de algo da igreja. Gente, eu não concordo com todos os pontos teológicos da Batista Renascer. Tem algumas coisas que eu penso diferente. E qual que é o problema nisso? Nenhum. Não tem problema nenhum. Agora imagina se eu pego a minha discordância e saio reclamando, e saio murmurando e brigando, e encontro outra pessoa lá na rua que não gosta de igreja. O que isso vai resolver na minha vida? Nada. Mas agora, se eu pego o meu ponto teológico, vou discutir, vou conversar com alguém que também estuda teologia, aí a conversa já muda. E é uma coisa que provavelmente vocês vão passar, e a pastora Nayara sempre falava disso. Ela sempre falava assim, e dava vontade de jogar um microfone nela, porque bem na época eu tinha tomado um pé na bunda, e ela sempre falava assim, homem foi feito para tomar fora. Eu falei, que raiva, mano, não é verdade não. E aí, depois eu fui entender, não que os homens têm que tomar fora todas as vezes, mas é que a gente precisa ter maturidade para escutar um não também. E vocês podem ter certeza, porque eu não vou ficar nesse barco sozinho, vocês vão escutar muito não na vida. Tanto os homens quanto as mulheres também. Ah, mas eu sou adolescente. Mas você vai crescer e você vai querer se relacionar com alguém e você vai tomar um não. Esses dias para trás mesmo, uma menina veio conversar comigo e eu falei, olha, eu sei que você tá afim de mim, mas o quê? Não é menina? Achei que era natural. Calma, deixa eu falar. Agora não posso nem falar mais. Aí não, quem é? Deixa eu falar. E aí, calma, gente do céu, por que eu fui falar isso? E aí ela falou assim, olha, por que você não deixa ninguém se aproximar de você? Eu falei, não, eu não gosto que as pessoas se aproximem de mim. Mas por quê? Aí eu falei, nesse caso, porque se eu permitir alguém se aproximar de mim com essas intenções, eu tenho que estar disposto a suprir essa necessidade, esse relacionamento. Então, se eu não estou disposto, eu não vou permitir defraudar alguém, despertar alguma coisa em alguém que eu não estou disposto a suprir, ué. E aí, e agora eu perdi porque eu estava falando disso. Na vida de vocês. Vocês vão tomar muito fora também, e vocês vão ter que aprender a escutar o não e a escutar o sim. De vez em quando, bem raramente assim, a gente às vezes escuta sim. Não sei se é só comigo, né? Mas outra coisa que a gente se decepciona também, quando a gente discute com alguém em casa,
A gente discute com alguém em casa, briga com o povo dentro de casa, e você vai reclamar com quem? Vai falar com quem? Com um amigo seu que é todo rebeldezinho e que não consegue conversar com ninguém dentro da casa dele? Você vai fazer o quê? Vocês estão vendo o que está passando no jornal aí, aquele adolescente que matou os pais, o irmão, e com quem que ele estava planejando? Com a futura namoradinha dele. Estava discutindo, estava conversando coisas sérias com uma pessoa que nunca deveria escutar aquilo. Nunca deveria escutar as particularidades dele de dentro de casa. Ah, mas e se eu terminar meu namoro, eu vou conversar com quem? Se a pessoa que estava dando moral comigo deu um pé na bunda, eu vou conversar com quem? Com alguém que já passou por isso. Gente, os obreiros aqui já... Eu não sei o Yuri, que ele casou cedo, mas você já tomou muito pé na bunda? É. Mano, vida do homem é sofrido. Jesus. Ah, mas eu vou casar cedo. Eu também falava isso. Espero que na vida de vocês seja diferente. Minha ideia era casar com 20 anos. Mas passou só 10 aninhos aí. Mas, aí qualquer coisa na nossa vida, a gente quer chegar lá e conversar com todo mundo. Ah, mas eu tomei um pé na bunda. Aí você vai conversar com uma amiga sua que sai ficando com todo mundo. Fala, amiga, supera isso, pega outro que você supera. E sabe o que é isso aqui? É você ir buscar conselho, é você deixar alguém que não tem nada a ver com a sua vida, não tem nada a ver com a sua fé, não tem nada a ver com os seus princípios, botar o dedo na sua ferida. São pessoas que não vão te curar, que não vão dar um conselho decente, não que todos os nossos amigos são incapazes, mas algumas coisas a gente tem que compartilhar com as pessoas certas. Uma coisa eu tenho certeza, você nunca vai ver pastor nenhum dessa igreja falar para vocês, não, terminou, vai lá e pega geral para poder superar. Não vai. E se escutar... Você fala, pastor João, ó, tá louco ali, ó. Deu para entender até aqui? Agora a gente pode ler. Mateus capítulo 8, a partir do 1. Descendo do monte, seguiu uma grande multidão. Eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero ser purificado. Logo, ele ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, ora, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Naquela época, lepra era um negócio muito mais sério do que hoje. Naquela época, lepra não tinha tratamento nenhum, não tinha nada que pudesse fazer. As pessoas que tinham lepra eram aquelas pessoas que eram excluídas da sociedade. Elas deveriam ficar de fora das cidades, e quando elas fossem chegar perto das outras pessoas, ou elas tinham que usar um sino e ficar andando, igual vaca. Já viu vaca em filme? Tinha que usar um sino, ou então começar a gritar, impuro, 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 enquanto fosse chegando perto das outras pessoas. Agora imagina, trazendo para o contexto de vocês, eu não vou nem perguntar quem já tomou bomba aqui, mas suponhamos que vocês já tomaram bomba. E na época de vocês, tomar bomba, não é bomba no braço de músculo, não, é bomba na escola. Repetiu o ano. Não é possível, vocês estavam entendendo. Tá, vocês repetiram um ano. E aí, na época de vocês, é uma coisa absurda que ninguém pode fazer, e quem faz isso é uma pessoa excluída. Imagina vocês chegando dentro da escola, vocês não podem conversar com ninguém, todos os grupos que vocês gostam, vocês não podem chegar perto, as pessoas que vocês admiram, vocês não podem conversar, e todos os dias, quando você entra na escola, vocês têm que chegar assim, repetente, 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 e todo mundo começa a afastar de você. É triste, né? Você ser o excluído da escola.
Você ser a pessoa que ninguém quer estar perto e que as pessoas têm nojo. Vocês já viram aquele youtuber chamado Felca? Você já viu ele contando o que ele passou na escola? Que uma vez ele foi pegar o estojo, a hora que ele foi pegar, uma menina baixou para dar o estojo para ele, e outra que estava do lado falou assim, nossa, credo. Aí eu, uai, mas eu só vou devolver o estojo. Ela, não, credo, tem nojo dele. E ele escutou isso, e eu olhei para esse texto e falei, velho, tem tudo a ver. É o que as pessoas sentiam de um leproso naquela época. E ela ia fazer o quê? Ele ia correr para onde? Não tinha tratamento, não tinha nada. Era a pessoa considerada como amaldiçoada por Deus. A lei daquela época proibia os leprosos de ficar perto do povo normal que não estava doente, e proibia as outras pessoas de se aproximar de quem estava doente. Se você encostasse em alguma coisa, você estava impuro também. E é nesse mesmo contexto que Jesus chega quebrando todos os paradigmas que a gente vê aqui no texto. E é por isso que as pessoas daquela época, os fariseus e tal, as pessoas que estudavam lá, detestavam e queriam tanto matar Jesus. Porque ele estava quebrando todos esses princípios aí, que na verdade, ao invés de aproximar as pessoas, de incluir as pessoas, faziam exclusão. E Jesus chegou logo batendo em cima, falou assim, olha, eu vou encostar nesse cara aqui, eu vou curar ele. E a hora que as pessoas viam Jesus encostando num leproso, e não só encostando, mas curando ele, o povo ficava doido. Falei, cara, como que pode? Ele é impuro também, ele está encostando numa pessoa doente. Só que o mais doido disso tudo é que a gente não tem lepra. A gente não tem essa doença na pele. Vocês já viram alguma vez o que é a lepra? A pessoa machuca, não sente nada. Então, tipo, se ela se corta, vai ficar sangrando ali, ela não vai nem ver. As partes do corpo dela começam a cair, ela nem sabe o que está acontecendo. Hoje a gente não tem isso aqui no nosso meio, mas o pecado na nossa vida é como se fosse a lepra. A gente, com o tempo, vai vivendo as coisas de, isso aqui tem nada a ver. E vai aos poucos se contaminando, vai aos poucos se entregando ao pecado, e quando a gente vê, já está afundado no pecado, Gente, eu fico com mais vergonha do povo adulto que está aqui do que dos adolescentes, porque eu não tenho muita segurança na língua, não. Fica afundado em pornografia, fica afundado em umas conversinhas inúteis, e Instagram, e WhatsApp, só conversa besteira com os amigos. E aos poucos a pessoa vai se acostumando com esse tipo de conversa, aos poucos a pessoa vai se acostumando com esse tipo de conteúdo, e aí vai piorando, e o pecado vai subindo. Imagina que a lepra pegou aqui no pé, e com os tempos as feridas começam a subir, e de repente toma conta do corpo inteiro. E o pecado é isso, é uma coisinha mínima que a gente faz, que a gente fala, isso aqui não tem nada a ver. Quantas pessoas, o Pedro aqui, da minha época, dos primeiros adolescentes aqui do rádio, quantas pessoas a gente viu começando com coisinhas pequenas, e quando a gente foi reparar, a pessoa já estava com a vida toda arrebentada. Não porque a gente é bom demais, a gente é o santo e não tem nada de errado com a gente, não. Mas porque a gente foi buscar ajuda. A gente chegou nas pessoas certas para falar, olha, eu estou errando isso e aí eu preciso de ajuda. Teve uma vez que o pastor Rogério fez uma reunião com todos os obreiros e falou assim, olha, e ele pregou sobre concupiscência. Concupiscência da carne. Eu nunca vou esquecer essa pregação, porque dividiu muito o nosso grupo sobre quem realmente queria servir a Deus e quem não queria. E o que é concupiscência da carne? É aquilo que a gente tem desejo, é aquilo que a gente fica flertando, aquele pecado que a gente quer loucamente fazer e fica dando umas flertadinhas para ver se cai.
E muitas pessoas nessa época ficavam flertando, e ele falou assim, olha, eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei qual que é a concupiscência que vocês têm, mas se vocês quiserem, a gente está aqui. Conversa com a gente para você não cair em tentação. Gente, tentação a gente vai sentir em todas as áreas da nossa vida, a gente vai ter oportunidades de tudo na nossa vida, só que a gente vai decidir se a gente quer confessar o pecado ou se a gente quer confessar a tentação. E nessa época, algumas pessoas conversaram com os pastores e outras não. E essas outras não caíram e se lascaram feio. Não é expor vocês por expor. A gente não vai pegar aquilo que vocês... Gente, a maioria das coisas que a gente escuta de vocês não têm ideia. Tipo, as outras pessoas que estão no rádio não têm ideia. Por quê? É o conteúdo de vocês, é a vida de vocês. Essa mulher que me procurou na internet, eu falei para ela, olha, você já pediu perdão para Deus? Ela já pediu perdão. Então agora você confessa para alguém, porque a Bíblia fala para a gente poder orar, pedir perdão a Deus e confessar o nosso pecado para a gente poder ser curado. A gente ora para ser perdoado e confessa para ser curado. E aí que entra a questão do tema de novo, sobre a gente confessar para a pessoa certa, permitir que a pessoa certa coloque a mão na nossa ferida. Amém? Tá dando para entender até aqui? As pessoas se revoltaram contra Jesus porque ele saiu muito do padrão, do costume, e a lei era tratar os leprosos assim, deixar eles excluídos. Mas daí chega um cara do nada, põe a mão em cima do impuro, que as pessoas consideravam amaldiçoado, e aí acontece o que? A vida do cara é transformada. Por isso que eu falei, tem coisas que é o médico que vai resolver, tem coisas que são os pastores que vão ajudar vocês a resolverem, mas tem coisas que é só Deus que vai pôr a mão para poder resolver. E na nossa vida a gente também era leproso, amaldiçoado e condenado pelo pecado. Mas mesmo com essa sujeira toda, esse corpo nojento e fedido, Jesus quebrou todos os padrões para libertar a gente dessa imundície do pecado. Imagina Jesus chegando nesse contexto lá, encostando a mão, falando, olha, você crê que você pode ser curado? Sim, eu creio, eu quero ser curado. E aí a pessoa fica curada. No nosso contexto é a mesma coisa, a gente também está corrompido, a gente também está todo lascado por conta do pecado. E o pecado é só Deus para poder libertar, só Deus para poder limpar a gente. Não sei se vocês são convertidos desde pequenininho, desde novinho, mas tinha várias musiquinhas falando para Jesus limpar o nosso coração, tinha muita coisinha assim. E é a pura realidade. Só Deus para poder limpar o nosso coração, deixar a gente decente de novo. Porque aquilo que parte de nós, para nós mesmos, é indecência. E aquilo que a gente tem de bom, é Deus colocando na nossa vida. Muitas vezes a gente acha que Deus é o Deus do milagre do outro. Que Deus é o Deus que resolve o problema das outras pessoas, mas o nosso não. Na vida das outras pessoas eu vou orar e Deus vai dar um casamento abençoado para fulano, mas quando se trata de mim, para mim não funciona, porque o meu problema é grande demais. A minha dificuldade é grande demais. Eu vou orar pela família do meu amigo, Deus vai abençoar, Deus vai fazer na família do meu amigo, mas a minha família é um problema grande demais para Deus fazer. Tá vendo que a lepra do outro, a ferida do outro é fácil demais para Deus resolver, é fácil demais, e a gente tem fé para Deus fazer as coisas na vida das outras pessoas, mas quando se trata das nossas feridas, muitas vezes a gente não tem fé de que Deus vai fazer. E muitas das vezes eu ficava nessa noia, eu falava, não, Deus vai... Gente,
eu casei todos os meus amigos. Todos os meus amigos eu casei. Fui padrinho de vários. E eu ficava com esse negócio, nossa, Deus vai fazer na vida de todo mundo, e a minha, tô lascado. E depois eu fui vendo, velho, nada a ver, mano. Da mesma forma como Deus fez na vida das outras pessoas, Ele pode fazer na minha também. Ah, Deus pode resolver o problema financeiro do fulano de tal, do mendigo que está lá na rua, mas a minha situação é difícil demais. É dinheiro demais que eu preciso, então Deus aí já não tem capacidade. E eu não sei se vocês já ouviram falando sobre depressão, mas vocês sabem que eu luto contra a depressão já tem uns 10 anos, né? Eu já contei isso aqui. Semana passada mesmo, vocês tiveram o primeiro culto depois do acampamento, né? Vocês repararam que eu não estava aqui? Reparou nada, né? Mas eu não vim por causa disso. Porque no acampamento a minha mala ficou sumida lá, e estava, graças a Deus o Pedro achou ela, mas um dos meus medicamentos estava dentro do ônibus. E aí, meu filho, eu sem medicamento, eu fico igual uma mulher na TPM, chorando do nada. E aí, dá 1h da manhã, eu tô lá acordado e começo a chorar. E dá raiva da vida, dá raiva de tudo. Eu falei, cara, o que tá acontecendo, mano? E durante uma semana, mal. E quando foi, acho que na quinta ou na sexta-feira, eu mandei mensagem no grupo dos obreiros. Falei, cara, não consigo ir. Não dou conta. E o Samuel veio, acho que pregou no meu lugar. Mas por que eu tô contando isso daqui? Porque eu sei que muitas pessoas aqui já passaram ou às vezes passam por algum problema emocional. E, gente, quantas vezes eu já fui conversar com o pastor João, e se vocês quiserem, pode chegar no pastor Rogério e perguntar isso. Uma das conversas que a gente teve, eles perguntando, Fernandinho, como é que você tá? Eu falei, cara, e eu chorando, abrindo o berreiro dentro de uma salinha, eu falei, velho, eu me odeio, eu quero morrer, eu não aguento mais, e por mim que acabasse tudo agora, não aguento mais. E por que eu falo isso? Porque, mano, a situação que eu tava, faltava pouquinho para eu poder morrer. E aí, se Deus fez na minha vida, mano, Ele tem capacidade de fazer na vida de vocês também. Deus fez milagres na minha vida, Ele tem capacidade de fazer na vida de vocês também. O mesmo Deus que botou a mão em cima das minhas feridas e curou as minhas feridas, coisas que eu achava impossível de acontecer, que eu achava, falei, velho, não tem como que eu vou ter vontade de viver de novo? Não tinha um pingo de vontade de viver. O mesmo Deus que botou a mão em cima das minhas feridas tem capacidade de botar a mão nas suas feridas e curar vocês também. Seja uma ferida emocional, uma ferida na carne mesmo, alguma coisa que alguém falou para vocês um dia, algum sonho, alguma vez que você já teve e foi frustrado, e você, velho, eu mesmo era uma pessoa super chateada com Deus, por conta de um sonho que eu queria realizar, e eu nunca pude realizar. Todo mundo, vamos ficar de pé, por favor? Eu era extremamente revoltado com isso. E talvez tenha alguém aqui que, às vezes, já foi ferido em áreas que ninguém poderia tocar. Isso não é normal, mas, infelizmente, é o comum, muitas vezes, de acontecer com muitos adolescentes, porque são da fragilidade que, na adolescência, a gente tem, passando por muita mudança, passando por muita loucura na nossa vida, descobrindo quem a gente é, descobrindo o que a gente pode e não pode fazer na vida. Mas muitas vezes acontece de alguém tocar em algum lugar do seu corpo que nunca deveria tocar. E essa talvez seja a sua ferida. Ou alguém disse alguma coisa para você que te feriu muito. E talvez você nunca deveria ter escutado isso. Você é um inútil, você não vale nada, você nasceu sem propósito nenhum. Sabe por que eu falo essas coisas? E eu sei que é pesado, não é para ficar emocionante, não. Mas é porque muitas vezes, vocês podem perguntar para qualquer obreiro aí, a gente escuta isso de vocês.
Quantas vezes eu já escutei aqui no rádio pessoas chegando para mim e falando, olha, quando eu era adolescente, eu era mais novo, eu era criança, meu tio já abusou de mim. Outras pessoas vêm e falam, olha, eu já escutei a minha mãe falando que me odeia, que eu fui um erro na vida dela. Ou às vezes você também precisa de um toque na sua área emocional, que Jesus encosta e cura você, porque tá tudo uma bagunça, a cabeça tá uma bagunça, tá tudo esquisito. E mano, essa é a verdade que eu tenho para vocês hoje, que da mesma forma como ele fez na minha vida, fez na vida do Pedro, do Yuri, da tia Polly, de todos os obreiros que estão ali atrás, da mesma forma como ele fez na vida deles, pode fazer na vida de vocês. Eu sei que na adolescência parece tudo impossível, porque a gente olha para as pessoas que já conquistaram tudo aquilo que a gente quer, a gente olha para a nossa realidade e fala, mano, nunca vai dar certo. E eu, na idade de vocês, eu olhava também para a vida das pessoas e achava que não ia dar certo. Mas funciona, mas dá certo. Porque a pessoa que tem poder para curar, a pessoa que tem poder para realizar coisa nas nossas vidas e através de nós, é Jesus. E é o mesmo Jesus que está em mim, é o Jesus que está em você. Amém? Vamos orar? E antes da gente orar, eu só queria falar um negócio. Se vocês quiserem conversar com algum dos obreiros no final do culto, não deixa de conversar, não. Vocês não são obrigados a ficar com esse peso dentro de vocês. Vocês não precisam carregar esse peso sozinhos, tá? Senhor Deus, eu quero colocar essa mensagem aqui diante do Senhor e crer e confessar para o Senhor que só o Senhor pode curar as nossas vidas. Tem tantas coisas que nos machucam, tantas coisas que arrebentam a gente por dentro, mas o Senhor tem poder, e por isso, em nome de Jesus, Pai, cura as nossas feridas. Senhor Jesus, vem sobre a vida de cada um dos adolescentes, em cada ferida que eles têm, e cura cada um deles. Da forma como o Senhor fez na minha vida, o Senhor me sarou de tantas feridas, de tantos traumas, de tanta coisa que eu já passei, Pai. O Senhor pôs a mão e me curou. Por isso eu quero clamar ao Senhor, Pai. Vem sobre a vida de cada um dos adolescentes e cura eles também. Em nome de Jesus. Amém.